Nós vamos agora aqui chamar uma pessoa incrível, que conhece bastante o Pró-Profissão, conhece bastante o nosso curso, Vamos fechar. que já é gestor de alguns PROANOS, tá? Que é o Marcelo Caloni, galera. Marcelo Caloni, ele é superintendente de tecnologia do Banco Pan, tá? E aí, o tema dele ali hoje, para falar com vocês, é pense grande, comece pequeno, ande rápido. Então, o Marcelo Caloni, além de super parceiro do Pro, ele é superintendente de tecnologia do Banco Digital no PAN, formado em engenharia da computação e com pós-graduação em gestão de tecnologia. Tem mais de 20 anos de experiência em tecnologia para bancos. Galera, então aqui com muito prazer mesmo, um super parceiro do Instituto Pro, com muito orgulho, né? E agradeço muito. Chamo aqui para conversar com vocês, Marcelo Caloni. Caloni, obrigado por você estar aqui. Palavra com você. Eu que agradeço aí, vocês me ouvem? Todo mundo me ouve aqui? Sim, Sim, Opa, Sim, tranquilamente. sim, vai Sim, lá. sim, 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 sim. sim. rapaz que tá aqui suando, cara. Depois de ver o pedaço aqui do que a Isabel falou, depois a Aline, o Wesley fazer essa abertura aqui pra mim, eu já tô aqui, nossa senhora. Eu que não gosto muito de fundo de tela, porque eu acho que eu fico meio robotizado, até tô gostando aqui, porque tá dando um recalque aqui bom. Mas, pessoal, aqui é um prazer gigante estar aqui. Eu contei quantas telas que a gente tem. A gente está com 6 telas aqui, está variando entre 5 e 6 telas. Fiz uma conta básica aqui, dá mais de 120 pessoas aqui online. São 7h40 da noite. Vocês estão estudando, já foi 25% do curso de vocês. Vocês devem estar ralando pra caramba. E eu acho que eu queria compartilhar aqui com vocês, aproveitar esse tempo para compartilhar com vocês aqui coisas boas, né? Eu não vou aqui ficar compartilhando com vocês como é que vocês vão fazer o código XYZ, mas a ideia aqui, quando o pessoal me deu esse convite, eu falei, cara, eu acho que seria legal eu passar um pouquinho, como o Wesley disse aqui, eu tenho mais de 20 anos já rodados, né? E aí o pessoal fala bastante que eu rodei de pneu murcho, né? Porque eu já tô careca, com 40 e poucos anos aqui, mas é para Sim. falar com vocês um pouquinho do que eu passei, né, compartilhar com vocês um pouco das coisas que eu passei, dos perrengues que eu passei, e aí eu vou deixar o espaço mega aberto para vocês perguntarem o que vocês quiserem aqui. Eu vou ser mega rápido no que eu preparei, acho que 3 slides de apoio aqui para mim, não vou compartilhar com vocês, mas é mais para eu ficar olhando aqui. E aí vou abrir para trocar mesmo aqui, conversa com vocês e tirar todas as dúvidas que eu consegui tirar de vocês, né? Porque vocês são pessoas muito inteligentes, né? Hoje, o pessoal dessa geração de hoje vem com um chip aqui mega avançado e que eventualmente aqui pegam a gente em uma cacetada de perguntas, tá? Mas então vamos lá, eu tenho 42 anos, 43 anos, eu já comecei errando, 43 anos, sou casado, tenho uma filha de 11 anos, né? Eu tenho o ensino médio, hoje a gente chamado ensino médio, né? Mas eu comecei a minha conexão com tecnologia lá no que a gente chamava de colegial, hoje ensino médio, com processamento de dados. E aí depois eu gostei do riscado, e aí emendei logo com uma faculdade de engenharia da computação, e aí logo na sequência eu também fiz ali uma pós-graduação em gestão de tecnologia da informação. E aí, galera, como é que eu iniciei, né, no mercado de trabalho? Quando eu estava fazendo lá aquele curso de processamento de dados aí que eu falei para vocês, eu consegui um estágio, né? Na verdade, o meu pai conseguiu um estágio numa empresa em São Caetano, não sei a dispersão geográfica aqui de vocês, né, mas eu sou do ABC, né? E aí o meu pai conseguiu um estágio numa empresa para mim, que ele, pô, tinha um conhecido lá e tal. Ele falou: Marcelo, eu consegui um estágio aí para você, vai lá aprender um pouquinho. Beleza, vamos lá. Era uma empresa de processamento de dados, né? Hoje em dia, acho que a gente nem usa mais esse termo, né, de processamento de dados. Hoje em dia, todo mundo já é TI, tech e tal. E aí eu fui lá, cara, comecei uma empresa pequena, a empresa tinha acho que 40 pessoas, né? E ela era toda segmentada. Ela atendia prefeituras e autarquias, o que a gente chama hoje de, pô, sei lá, Semasa, Sabesp, que são empresas que prestam serviços, por exemplo, de saneamento de água e esgoto, e aí vai, né? E eu comecei fazendo o quê? Eu comecei com um impressor. A empresa ela tinha uma impressora gigante, ela tinha 2 impressoras gigantes, né? E aí eu comecei imprimindo.
vinha umas fitas magnéticas gigantes, depois podem ver assim, né? As empresas mandavam as fitas magnéticas desse tamanho assim, eu colocava aquilo na impressora da Xerox lá, e aí eu colocava aquele negócio lá, dava os comandinhos lá e pô, o negócio saía imprimindo, né? Aí depois a gente evoluiu aquele negócio lá, em vez de vir a fita magnética, tinha empresa que já mandava o disquete. E a empresa mandava o disquete, porque eu acho que boa parte de vocês aqui pode nem ter visto o que é um disquete, depois você pode dar uma googada aí, né? Fita magnética e disquete. A gente recebia o disquete, colocava lá, pegava o arquivo e colocava para imprimir. A impressora imprimia 90 páginas por minuto, né? Era uma Xerox 4090. 90 era a quantidade de páginas que ela fazia por minuto. E aí depois a gente evoluiu, depois compramos uma que imprimia no papel A3, que era um papel gigante e tal, e ele emitia 135 páginas por minuto. Um negócio assim, muito legal. E aí, como que eu comecei a evoluir naquilo, né? Eu comecei a descobrir que por detrás de tudo aquilo tinha programas que as pessoas faziam para o arquivo ele sair daquela forma, né? Ele sair renderizado, tudo bonitinho e tal. E eu falei, caramba, eu tinha um estágio, volta e meia tinha coisa para imprimir, tinha hora que não tinha coisa para imprimir, eu falava, cara, nesse tempo vago aqui, ao invés de ficar brincando, eu vou aprender alguma coisa. Aí comecei a entender como os programas eram feitos para imprimir aquele negócio, né? E foi o primeiro contato que eu tive em trabalho com programação. Eram softwares feitos ou em Clipper ou em COBOL. A Isabel estava falando aqui que teve bastante contato com Clipper e COBOL também, né? Era feito ou em Clipper ou em COBOL, tal, e eu fui aprendendo aquele negócio. E assim, para resumir a história nessa empresa, eu fiquei 7 anos nessa empresa. Eu fiquei os 2 anos de ensino médio em processamento de dados. Aí eu, como eu disse, eu entrei logo para fazer engenharia de computação. Naquela época, o sistema de estágio no Brasil ele era um pouco mais flexível. Então, do jeito que eu falei na empresa que eu tinha conseguido entrar na faculdade, eles logo já lançaram um estágio que durou pelos 5 anos de engenharia que eu fiz de computação. Então, eu fiquei 7 anos lá, 7 anos estagiário. Nunca vi, cara. Eu acho que se pegar no Brasil aqui, eu acho que eu devo ser um dos estagiários mais longevos que eu já vi na minha vida aqui, né? Tanto de tempo que eu fiquei de estagiário. Isso que tem um monte de piada de estagiário. Você imagina 7 anos você sendo estagiário para você ver como o negócio foi tenso. Mas foi uma época tão legal que depois de um tempo eu saí dessa área de impressão e aí eu fui para a área só de programação e aí depois eu mudei o meu ramo, né? Que o pessoal falou, cara, você está programando bem aqui, agora vem para mexer nos próprios sistemas que as prefeituras elas trabalham ali. E aí eu comecei a visitar os clientes. E aí, além de só ter que programar, eu me vi tendo que ter habilidade de ir na prefeitura para instalar um software, para poder atender o cliente final. Eu ia no balcão para ver o que estava acontecendo lá na prefeitura, que o cara não conseguia eventualmente tirar o carnê dele, ou estava com um problema no cálculo de imposto dele, ou ele tinha um ticket que precisava ser feito. Então, foi uma época, eu acho que assim, mágica do ponto de vista de contato com uma cacetada de gente assim, que me ajudou bastante, né? E aí, depois desses 7 anos, eu sempre tive uma ambição, assim, na minha cabeça, né? Que eu queria trabalhar numa empresa grande, né? Eu queria trabalhar numa empresa, sabe, que fosse, assim, porra, que tivesse um impacto legal, né? E aí, poxa, eu tava procurando, tal, não sei o quê, e aí teve um dia que um rapaz, uma empresa que estava fazendo um processo para o Itaú, eles me chamaram para fazer o processo, tal. Falei, ah, vamos lá. Cara, eu fiz, sei lá, umas 5 entrevistas, prova que não acabava mais. Hoje em dia, cara, o negócio é muito mais light, né? Cara, prova aí, pô, não sei o quê, faz teste psicológico, teste de cálculo, teste de inglês, teste de não sei o quê e tal. Eu falei, pô, agora deu certo. Aí o cara falou, cara, você tá quase lá. Eu falei, porra, beleza, né? O que falta? Aí ele falou assim, então, esse final de semana, eu falei, não é possível. Possível. Esse final de semana, sábado e domingo, nós vamos pegar 34 pessoas, né? E nós vamos colocar numa sala para sair só com 17. E aí vocês vão ficar fazendo provas, e aí a gente vai sair no final do domingo, a gente vai saber quem são os melhores dessa prova. Porque, cara, não é possível. E aí eu fui lá, fiquei sábado, domingo, faz prova, fazendo o programa COBOL, rapaziada, no papel. No papel. Aí faz prova, faz prova, faz prova, pô, beleza. Quando foi no domingo, o cara me chamou, aí na outra semana ele me chamou e falou, cara, você foi um dos 17 aprovados, tal, agora você vai fazer uma conversa lá no Itaú, vai estar lá, é tudo
de praxe só, tá tudo certo. E aí comecei no Itaú. E como que eu comecei no Itaú? Cara, eu comecei revendo uma cacetada de coisas que eu já tinha visto, porque eu já trabalhava na área, né? Por mais que fosse o estágio, eu já trabalhava. Isso para mim foi bom, né? Por quê? Porque eu tive que reaprender não tantas coisas como uma cacetada de pessoas que tinham entrado comigo, né? Ah, dos 34, 17 entraram e a parte boa depois, né? Então estava em franca expansão na época, eles acabaram pegando os outros 17 também. Cara, seria muita dó, cara. Os caras fazer aquele monte de prova que eu fiz lá e depois os caras morrer na praia, né? Perder o final de semana, ele morrer na praia, né? Mas contrataram lá os outros 17. E aí eu entrei no Itaú e eu falei, cara, isso aqui é o lugar para eu me aposentar. O clima era agradabilíssimo. Pessoas que te ajudavam demais. Pessoas que sentavam, pegavam na sua mão, te explicavam o conceito das coisas. Pessoas que, cara, não tinham aquela pressa, não tinha. Cara, eu falei, meu. E aí você olhava para as pessoas, né? Pelo menos para os analistas que me tutoriavam, os analistas sêniores e tal, você falava, cara, esse cara tem uma vida tão boa que é essa vida que eu quero para mim, essa vida que eu planejei para mim e para minha família quando eu fizer uma família, né? E aí você fala, caramba, meu, e olha só para você ver, né? Isso daqui faz, sei lá, uns 20 anos atrás. Para você virar um analista sênior, as pessoas elas não falavam tipo na experiência, no que o cara precisava fazer e tal, não, tinha uma variável gigante que era sempre colocada de primeira na mesa, o tempo, o tempo. E o que eu ouvi, uma das caras assim que eu ouvi que me marcou, ele falou assim, cara, se você quiser ser um analista sênior em 10 anos, você vai conseguir, mas vai ser muito sofrido. Olha só, em 10 anos. Hoje em dia tem muita gente que vira de júnior até sênior, cara, em 2 anos e meio, 3. Antigamente era em 10. E tinha um caso que tinha virado em 10 anos analista sênior. O cara era visto como, porra, esse cara aqui é o cara da fase da Terra. Então, só para vocês verem como mudou, né? Eu demorei 8 para ser de analista júnior até 8, acho que foram 8 de júnior até sênior. Foi o X que eu coloquei aqui, ó, de júnior até sênior, eu esqueci de medir para colocar no PPT aqui. E aí depois eu fui promovido para coordenador, né? Fazem 10 anos, agora esse ano aqui vão fazer 11 anos, que eu tô na trilha já de liderança, né? Eu fui promovido em 2013, né? Fui promovido para coordenador, e aí eu acho que de lá para cá minha vida ela foi, acho que muito rica, né? Do ponto de vista de rede de relacionamentos, né? Eu acho que ao longo dos 16 anos, eu fiquei 16 anos no Itaú, a rede de relacionamentos que eu fiz talvez tenha sido acho que o maior ativo que eu levei daquela empresa, né? Hoje eu estou no PAN. E por que que eu digo isso? Porque, cara, a sua rede de influências, ela forma você. Você como profissional e você como pessoa. Sabe por quê? Porque você vai olhar para as pessoas e você vai começar a ter relacionamento com pessoas que pensam ou da maneira como você pensa ou da maneira como você gostaria de pensar, né? Principalmente vocês que são jovens, tem muita coisa ainda que vocês não têm opinião formada, né? E quando você não tem opinião formada, eu acho que tem duas formas muito importantes de você formar uma opinião. A primeira delas é ler, estudar e você montar a sua opinião. E a segunda delas é, baseado no que você leu e você estudou, você trocar ideia, trocar experiência. Você vai buscar isso com pessoas que você vai se relacionar no seu trabalho. O trabalho também é para você trabalhar, é para você trabalhar pra caramba, né? Mas o trabalho também é para você conhecer pessoas, para você se relacionar com pessoas, para você crescer como profissional. O seu comportamento ele vai sendo moldado ao longo do tempo. O seu trabalho ele vai te mostrando como que você vai fazendo isso. Só que a sua troca de experiência, você olhar para uma pessoa que você vê como exemplo, que você vai acabar se formando e você vai acabar se trilhando, né? Então eu coloquei alguns pontos. Ah, tem um ponto aqui que eu coloquei que é, cara, busque se relacionar com pessoas que você vê que são fora da curva. O que são pessoas fora da curva, né? Você olha para uma curva e você tem a curva das pessoas normais, você tem pessoas que você fala, cara, esse cara aqui é um cara diferente. E você buscar se relacionar não quer dizer que, ah, pô, eu tenho que ficar tomando café com esse cara, pô, eu tenho que ficar. Não. Hoje em dia é muito diferente. Você segue o cara no LinkedIn, você vê uma palestra do cara,
Você troca meia dúzia de ideias com o cara no café, e aí depois você vai matutando aquilo para você entender um pouco mais sobre tudo aquilo que a pessoa pensa, sobre tudo aquilo que a pessoa faz. Por quê? Porque, como eu disse, você vai formar a sua rede neural, ela vai estar sendo formada. Então, quanto mais você tiver linkado com pessoas que você vê que são pessoas, cara, muito fera, você vai subir a sua barra, né? É como se você estivesse fazendo academia, né? Eu estava na academia até um pouco de tempo atrás aqui, né? O professor lá, ele virou e falou, cara, vamos com 2 de 16. Eu falei, cara, com 2 de 16 não vai dar não. Ele falou, vai sim. Se você já fez com 2 de 14, com 2 de 16 você vai. E você vai subindo a sua régua naturalmente, né? E um ponto importante é, você vai ter que lidar com muitas mudanças. Para vocês que são mais jovens, isso é mais tranquilo de acontecer. Vocês são mais despojados, né? Para as pessoas que são um pouco mais antigas, um pouco mais velhas, cara, lidar com mudança é um negócio muito embaçado. Mas muito embaçado, gente. O pessoal virava e falava assim, cara, você vai mudar de chefe. Você, puta, meu. Vocês conhecem o Didi Mocó? Meu, a gente queria se matar como se fosse o Didi Mocó. Ah, vou me matar, cara. Porra. Mas depois de um tempo, depois de, sei lá, 3, 4 chefes que você troca, cara, aquele negócio ele vai ficando mais fácil. Você fala, ah, beleza, agora tá bom, né? Vou trocar de chefe, pô, tudo bem, vambora. Mas esse tipo de mudança, ele vai acontecer bastante. E o que que vai ser, e qual que vai ser a diferença entre uma pessoa e outra? A pessoa que consegue se adaptar mais rápido. Essa é a diferença. Sempre vai ter chacoalhão, sempre vai ter mudança, né? É como se você estivesse num baile. No baile, naquela hora que o DJ tá tocando aquela hora, pá, 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 pá. Cara, a pessoa que, porra, trocou o ritmo mais rápido é aquela pessoa que todo mundo vai estar olhando, né? E um último ponto que eu coloquei aqui de aprendizados que eu tive do Itaú, né? Mas isso também se aplica para várias outras empresas, o PAN, por exemplo, é uma delas, a Casa Bahia, como a Isabel trouxe aqui. Cara, veja as empresas como universidades. Tem muita coisa dentro das empresas que vocês vão aprender que nenhuma faculdade, infelizmente, nenhuma faculdade vai te ensinar. Nenhum MBA, nenhum curso de extensão, nada, nenhum coaching. Ah, pô, me dá um coach aqui, cara, você não vai. Sabe por quê? Porque a experiência é sua. Quem vai fazer o filtro daquilo que se aplica para você ou não é você. Se você delegar a responsabilidade para uma outra pessoa, ela vai pegar um negócio que, pô, não vai fazer sentido para você. E aí você vai acabar tomando um remédio para dor de cabeça quando você está com dor de barriga. Entendeu? Então, aprender dentro dessas empresas, aprender tudo que está acontecendo, todos os movimentos das empresas, tudo que está acontecendo no seu dia a dia, quer seja de processo, de ferramenta, de pessoa, de tecnologia, é importante para você se formar como pessoa. Eu fiquei 16 anos no Itaú, 16 anos trabalhando como conta corrente. E aí, hoje em dia, eu falo para as pessoas, né? Eu falo, pô, eu fiquei 16 anos no Itaú trabalhando com conta corrente. Porra! Porra, mas você não cansou, não? Nossa, cansei várias vezes. Mas foram 16 anos, 16 vezes 365, eu nunca fiz essa conta aqui, porque foram praticamente 16 anos redondos ali, né? Vamos ver, ó, 16 vezes 365, são 5.840 dias diferentes. Desconta as férias aí, né? Mas foram 5.840 dias diferentes, porque o Itaú é uma mega de instituição, conta corrente se relaciona com tudo quanto é produto, ou seja, todo dia tinha um problema diferente para você resolver. Na casa dos 5.000, acho que talvez a gente tenha tido 5.000 problemas diferentes para resolver. Foram várias noites em que eu tive que trabalhar, várias noites que eu tive que virar trabalhando, mas eu não me arrependo em nada, 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 nada do que eu fiz no Itaú, sabe? Poxa, você saiu magoado de lá. Não, não saí magoado. Eu tenho o Itaú no meu coração para sempre. E eu acho que esse é um sentimento que eu acho que todas as pessoas deveriam ter ao sair de uma empresa. Nunca sair da empresa com uma porta fechada. Sempre sair da mesma maneira como você entrou, com a porta aberta, sabe? Independente do que aconteceu, porque lembra do que eu disse. Todo dia é um aprendizado, todo dia é uma experiência. Se você teve uma experiência ruim, muito provavelmente teve alguma coisa que você puxou que possa ter trazido essa experiência ruim para você. E aí, depois de 2 anos e meio, eu estava
no Itaú, e aí o Leandro virou e falou, cara, eu tenho um desafio legal ali no PAN para você. O que você acha de vir aqui me ajudar no banco digital, ele e o Cícero? E aí eu falei, pô, vamos conhecer a empresa, tal. Conhecia, adorei o projeto aqui. E aí falei, cara, acho que vai dar liga, vamos lá. E aí estou aqui no PAN já fazem 3 anos. Entrei como gerente executivo de tecnologia. Depois de 1 ano e meio, eu fui promovido para superintendente. E eu acho que tem 3 bullets aqui que eu coloquei, né? Desaprender para reaprender, né? Pô, então, gente, assim, ó, eu tinha 7 anos de estágio, que eu não conto como não experiência, não. Tá? Tem muita gente que fala assim, não, estágio não é experiência. Não, 7 anos, cara. 7 anos da minha vida que eu coloquei lá naquela empresa. 7 anos da minha vida que eu fiquei lá trabalhando, tá? Até pegava carro de manhã, 5 horas da manhã, para ir para a prefeitura lá em São Roque. Ela longe para desgrama, tinha que ir lá, pô, 7 anos, então 7 anos mais 16. E aí, depois você, quando você troca de empresa, pô, parece que você mudou de mundo, assim, né? O Itaú tinha bastante disso, sabe? Você trocava de chefe, às vezes trocava de área, parecia que você trocava de empresa, né? Porque as pessoas pensavam diferente. E aí você tinha que desaprender, eu me vi forçado a desaprender para reaprender. E por que que isso daqui é mágico, assim, sabe? Por que que o desaprender é mágico? Porque quando você fala assim, cara, eu vou desaprender, significa que eu não sei. E quando você não sabe, desperta um negócio muito importante em todas as pessoas, que é um negócio chamado humildade. A humildade para você querer aprender. A humildade para você perguntar e você falar, cara, eu não sei. Me explica aí como é que isso daqui funciona. E não tem problema de você não aprender na primeira explicação que a pessoa te fala. A vergonha mesmo é a pessoa que não aprende, balança a cabeça, fala, aham, vira, vira as costas e acaba não aplicando o conceito. Não tem problema, pergunta 3, 4 vezes. 3, 4 vezes. Pô, o que custa o cara te explicar? Se o cara quer te explicar uma vez, ele te explica 3. Um segundo ponto que eu coloquei é, cara, o que você sempre aprendeu e o que você conquistou na sua vida, você vai exercitar. Você vai ter um contexto diferente, né? Você vai olhar, por exemplo, poxa, como é que trabalha o PAN versus como que aquilo era no Itaú, e o modelo você vai adaptar e você vai conseguir colocar ali, trazendo um pouco para a realidade de vocês. Poxa, como é que é programar em Java no Itaú e como é que é programar em Java no PAN? Cara, vai ter ferramenta que vai ser diferente, vai ter controle que vai ser diferente, mas a essência da coisa, ela é a mesma. Ela é a mesma. E a gente até brinca, né, que os problemas eles são sempre os mesmos, o que muda é o CNPJ. E vocês vão ver isso ao longo da carreira de vocês. E trabalhar com pessoas, com coisas novas para você articular o seu cérebro, né? Então, tinha um professor na faculdade, eu já sou uma pessoa mais experiente aqui, mas tem muitas coisas que ficam gravadas na cabeça da gente, né? Professor de neurocomputação, né, que é a base da inteligência artificial, ele explicava como que o neurônio do cérebro ele trabalhava, né? O neurônio e as sinapses, né? Então, as sinapses, elas são as ligações que você faz no cérebro, né, que elas ligam e acabam fazendo os neurônios, né? Então, toda vez que você conversa com uma nova pessoa, vai para um novo lugar e tal, você ativa sinapses novas do seu cérebro. Isso é mega bom, porque tem um hormônio, depois eu pesquiso e mando para você, mas tem um hormônio que você acaba gerando isso, com isso, né? E você acaba, pô, se satisfazendo, né, com isso. Então, você ativar novas conexões, isso faz bem para você, faz bem para o ser humano. Então, vocês precisam fazer isso, né? Vocês precisam, pô, quebrar o gelo, quebrar o clima. Pô, eu tô sentado hoje aqui, eu vou sentar do outro lado, eu vou conversar com uma outra pessoa, eu vou tomar um café com outra, hoje eu vou lanchar com outra pessoa. Cara, vocês precisam fazer isso para vocês conhecerem novas pessoas, ativarem novas conexões e aquilo se fazer bem para vocês. E aí, voltando um pouco para aquilo que eu coloquei lá, né? Pense grande, comece pequeno, mas anda logo, né? Por que que eu falei tudo isso, né? Porque eu acho que assim, você precisa, no final dos dias, né? Eu tenho 20 anos aqui, tenho mais, né? O nosso último presidente aqui fez questão de mexer na aposentadoria, então ele esticou a minha borda, não que eu esteja perto de aposentar, né? Mas, mas ele esticou a borda da piscina, então eu tenho muito mais tempo para trabalhar. E você, na sua vida, você precisa almejar alguma coisa. Almejar não quer dizer que você tem que ter ambição, mas você tem que saber onde você quer chegar. E não quer dizer que você
tem que saber onde você quer chegar quando você tiver 60 e poucos anos e aquilo não vai ser mexido, sabe? Do tipo assim, eu nunca vou rever isso aqui. Eu vou querer ser uma pessoa XYZ, assim, assim, assado, frito, cozido. Vou querer ter 4 filhos, ser casado, vou ter 3 netos. Então, vamos hipoteticamente dizer. E tá tudo bem de você mudar daqui a pouco. Por quê? Porque você viveu um pouquinho mais, você tem novas experiências, você tem uma massa crítica maior, e aí você mudou o seu objetivo, mas você precisa ter um objetivo, mesmo que ele seja móvel. Para quê? Para você montar um plano para você chegar até esse objetivo. E esse é o mais importante. Se você tiver um objetivo, sem um plano para você chegar no degrau 1, 2, 3, 4, 5 desse seu objetivo, esse não é um objetivo, ele é um sonho. O objetivo, ele se torna um objetivo quando você pega um sonho, coloca ele com um objetivo e traça um plano para você chegar até ele. Calone, mas tem que ter um plano até chegar até os 65? Não. Você tem que ter passos que você vai chegar, que você sabe que vão te levar até a direção de lá. E aí você vai, como eu disse, o objetivo pode ser móvel, você vai ajustando isso baseado no que você já fez e o que você quer daqui para frente. Né? É... Esse daqui é um negócio que eu notei que eu acho muito animal, assim, sabe? Você precisa ter a pessoa que você olha e você fala, cara, esse daqui é um modelo de profissional que eu quero seguir. Isso aqui, cara, é assim, é mágico, sabe? Sabe por quê? Porque ele deixa a nossa vida mais fácil. Sabe por quê? Porque você vai olhar para aquela pessoa e você vai pensar assim, o que tal pessoa faria? Né? Teve uma experiência que eu tive, pô, foi assim, animal, sabe? Teve um superintendente que eu vejo como exemplo, assim, para minha vida, assim, sabe? Como pessoa e como profissional. E ele estava se aposentando, né? E ele tinha sido meu chefe, ele não era mais meu chefe, mas ele tinha sido meu chefe. Eu tenho conexão com ele até hoje, cara. Faz acho que uns 6 anos que ele se aposentou. E aí, quando ele se aposentou, me chamaram para participar da festinha dele lá de aposentadoria. E aí, pô, a gente tava lá no rooftop lá do Itaú, lá no último andar e tal, um lugar todo aberto. Aí fizeram uma roda assim, não colocaram o microfone, foi uma cerimonial, até que comedida, sabe? Para o tanto que a pessoa produziu, até que comedida, mas muito legal, assim, muito bem organizado. E aí teve um gerente que trabalhou com ele, que eu também tenho bastante contato, ele falou assim, cara, por muitas vezes eu me deparei com situações difíceis e eu pensei assim, puta, o que que o Walter faria? E aí eu saí daquela enrascada. Não sei se era o que o Walter faria, mas que eu consegui sair da enrascada, eu consegui. Então, tem as pessoas aqui que você vê que são modelo. E esse cara, esse Walter, ele sempre me disse uma coisa muito importante. O cara, sempre faça o que é certo. Mesmo que o certo vá te causar você ter que andar 2 casinhas para trás do tabuleiro. Às vezes vai ser assim, gente. Vai ser assim. Você vai falar, poxa, meu, mas eu tô com o meu programa prontinho para ir para produção, mas eu tenho que fazer o Gemood. Puta, parece ser, tá, 2 passos para trás aqui. Agora, tô com a bola já no gol. Putz, cara, mas você não pode fazer o gol agora. Você vai ter que andar para trás. Por quê? Porque você precisa fazer o certo, porque é a regra do jogo. A regra do jogo é essa. Então, usem a regra do jogo. Não tentem ser mais espertos, porque o esperto sempre vai ser pego na curva. E aí vai ficar chato para vocês como pessoa a hora que vocês forem pegos, eventualmente, na curva. Tecnicamente, vocês precisam saber o conceito das coisas. Mais importante do que fazer o exercício é você saber para que ele está lá para ser feito. Entender o conceito do negócio. O que significa indepotência? O que significa race condition? O que significa tal e tal coisa? Muito mais importante do que você resolver um problema fazer um programa que soluciona esse problema é você estar apaixonado pelo problema. Estar apaixonado pelo problema é mais importante do que fazer a solução. Porque daí você tem certeza que o problema de fato existe. Tem muita gente que sai fazendo solução e às vezes o problema nem existe, ou o problema é outro, e a gente vai se deparar com isso só a hora que colocou um programa para rodar. Aí a gente fala, puta, o que a gente fez aqui mesmo? Uma outra coisa importante você precisa entender do negócio. Vocês, como pessoas aqui que vão olhar para a tecnologia, fazer tecnologia por tecnologia, tem bastante empresa que faz.
Mas tem, bem mesmo dentro dessas empresas, tem um movimento que a gente abomina, que é fazer tech mesmo dentro dessas empresas, tem um movimento que a gente abomina, que é fazer tech for tech. O que é tech for tech? Cara, é tecnologia que liga nada com lugar nenhum. É como se você pegasse um trecho do Rodoanel que ainda está em construção e você tentasse andar nele. Você vai chegar do outro lado? Vai conseguir sair de uma estrada? Não. Mas vai ter gente que vai estar falando que está fazendo aquele negócio. Fala, cara, você não está ligando nada a lugar nenhum. Então você sempre tem que ter um objetivo. E o objetivo, na maioria das vezes, ele vai estar ligado com o negócio que você está aqui. O Pix, por exemplo, cara, o Pix ele veio para resolver um problema, de você conseguir entregar dinheiro, você fazer pagamento para uma outra pessoa sem a espécie, de forma instantânea e de forma segura. Tudo bem? Então você precisa entender o negócio onde você está inserido. E comportamento. Evitar disputa de espaço. Sempre pensa na cabeça de vocês que tem espaço para todo mundo. Não tenta entrar em disputa com o amiguinho, não. Isso, cara, vai jogar vocês dois para baixo. Sempre pensa o seguinte: o meu espaço eu vou conquistar e sempre vai ter espaço para todo mundo. A hora que você perceber que não tem espaço, porque você já tentou isso e aquilo, vai ter um lugar que vai ter um espaço para você. A resiliência é um negócio extremamente importante também. A resiliência, se vocês quiserem olhar depois, eu acho que vale a pena caçar e ler um pouquinho sobre o que é resiliência. Resiliência é o seguinte: a capacidade de você tomar um tombo, sacudir a poeira e levantar, né? Então, quando eu disse lá de você lidar com mudanças, aqui é um pouquinho diferente. Aqui significa o seguinte: cara, eu tomei um tombo. Vocês não vão ganhar sempre. Ninguém vai ganhar sempre, gente. Ninguém vai ganhar sempre. Nem presidente de empresa ganha sempre. Mas a diferença vai ser em, cara, quanto tempo você assimila que você errou e você retoma o seu curso ali para frente. É, E eu fecho aqui para depois abrir para vocês com um negócio que eu tenho sempre na minha carreira, que é você busca o próximo passo, quer seja numa carreira de analista, quer seja numa carreira de gestão, a Isabel falou sobre a carreira em Y e tal, você vai buscar almejar dentro da sua carreira, mas busque isso quando você tiver, busque o próximo passo quando você estiver de fato preparado. Mais importante do que você chegar no próximo passo é você se manter no próximo passo. E só se mantém no próximo passo as pessoas que estão de fato preparadas para o próximo passo. Eu acho que era isso que eu separei aqui para falar aqui para vocês. Eu acho que falei bastante, uma cacetada de coisas aqui. Tô doido para ouvir as perguntas aí de vocês. Boa, Marcelo. Cara, sensacional. Gerou muito interesse. Temos dezenas de perguntas. A gente está um pouquinho estourado, mas a gente tenta fazer um bate-bola aqui para a Vambora. gente, tá? Vamos lá. Então, ó, os proanes aqui foram bem pragmáticos, né? Algumas perguntas. E aí eu quero pegar, né, fazer um grupo ali do Rian, Ana Lívia, Cauã, Ellen, enfim. É, e aí eles falam muito sobre o que esperar de um júnior, né? Porque esse é o momento de carreira deles, né? Eles estão indo para o mercado agora, vão terminar ali a sua formação. E acho que é muita linha nisso mesmo, né? Todos eles perguntam no final do dia o que que uma empresa espera um desenvolvedor júnior quando ele cai ali. Ó, eu vou falar sobre o que a empresa espera. E eu vou falar o que o gestor precisa fazer. Porque eu acho que aqui, cara, é assim, engenheiro júnior, e hoje, né, a carreira de tecnologia, ela parece de médico, né? A gente tem uma cacetada de derivações aqui. Mas uma coisa é comum a todos os júniores. Cara, eu adoro contratar engenheiro júnior. Por quê? Porque a gente fortalece a base e a gente gera um trabalho para a sociedade como um todo, porque a gente está começando a formar as pessoas aqui, né? Então, acho que a primeira coisa que, para a empresa e para todo gestor cara, o próprio nome já diz, quando a gente fala de uma pessoa júnior, é uma pessoa que vai começar. Não é uma pessoa que não sabe nada? Não, não é uma pessoa que não sabe nada. Mas é uma pessoa que a gente precisa respeitar, que ela tem um momento um pouquinho diferente dos demais. E aí, precisa ter um plano para esses engenheiros júniores. A gente normalmente coloca uma pessoa para fazer mentoria, a gente coloca essas pessoas em atividades que vão aumentando a dificuldade ao longo do tempo, né?
E aí a gente vai olhando para o desenvolvimento dessas pessoas e traçando planos de desenvolvimento individual baseado no rendimento dessa pessoa. Tem gente que vai mais acelerado, tem gente que vai mais cadenciado. Gente, não tem prova certa, não tem certo, não tem errado, tem o seu tempo. E eu acho que isso daqui, todo gestor ele precisa saber respeitar, né? O que se espera de uma pessoa, o que eu espero de um júnior? Cara, que ele tenha uma formação básica em tecnologia, naquela stack, eventualmente, que você vai trabalhar, se for em Java, pô, o cara precisa conhecer Java, precisa conhecer qual que vai ser o servidor de aplicação, precisa eventualmente conhecer como é que vai rodar aquele negócio, mas o mais importante, o cara precisa ter vontade de querer aprender. Porque essa é a maior coisa que eu, por exemplo, meço quando eu vou entrevistar, por exemplo. Entrevistar não, né? Vou bater um papo com uma pessoa que está concorrendo para uma posição de júnior comigo. A vontade da pessoa. Show. Bom, Marcelão, e aí, uma outra coisa que pega muito aqui nas perguntas, tá? Para a gente tentar fazer um bate-bola aqui, é Banco Pan, né? Aham. Banco Pan é o queridinho dos proanos, né? Até por todo o histórico, a gente tem muitos proanos aí no Banco Pan. E aí, acho Uhum. que a pergunta aqui do Isaac, da Maria Eduardo, do Reginaldo, do Nilvan, do Lucas, e aí outras pessoas muito essa linha, né? Ó. O que que eles precisam fazer para entrar no Banco Pan, como se comportar numa entrevista, o que o Banco Pan valoriza mais em relação a soft skills, né? Enfim, pensando agora especificamente no Banco Pan, a galera tem muito desejo mesmo, assim, é uma coisa muito do proano de querer muito ingressar no Banco Pan. Então, quais são os caminhos, o que o banco espera, quais são as soft skills desejadas? Conta um Uhum. pouquinho aí para essa galera aí para acalmar o coraçãozinho deles em relação ao PAN. Cara, assim, ó, se vocês estão achando que o PAN é queridinho do Pro, não se esqueça que o PAN é meu queridinho também, tá? Porque eu adoro trabalhar no PAN, adoro mesmo, sabe? Um negócio que, pô, deu uma identidade muito grande comigo. É, se eu fosse resumir, eu acho que tem três comportamentos que o PAN ele vem incessantemente colocando para todas as pessoas. Eu acho que é isso que também a gente vai buscar lá fora, é que a gente busca três comportamentos. E a gente fala que o PAN é top, né? O T, trabalho em equipe. Então, cara, a gente vai buscar pessoas que consigam se relacionar, fazer aquela sinapse. Lembra que eu falei para vocês? Gente, vocês precisam se relacionar com pessoas, vocês precisam mudar, vocês precisam se relacionar com pessoas que são boas pra caramba, tal. Isso daqui vai ajudar vocês a trabalhar em equipe. Ousadia empreendedora. Então, assim, o PAN, ela é uma empresa em que a gente vai pregar sempre pelas pessoas que vão para frente, vão para cima mesmo, com o olhar de dono. A gente vai lidar com uma cacetada de problemas no dia a dia que você vai ter que ter uma atitude de dono para você resolver. Quer seja porque você vai lidar com um custo que você precisa resolver, quer seja porque a gente tem um problema diferente aqui para resolver e que a gente vai precisar de um empreendedorismo e que, mais importante, a gente vai precisar de uma ousadia para a gente sair do outro lado. Pensar diferente. E o último, o P, de profundidade, protagonismo com profundidade, né? Então, como eu disse, por incrível que pareça, né, eu nem linkei com o top aqui, mas o último item que eu disse aqui é busca o próximo passo a hora que você tiver preparado, né? O mais importante que chegar é você se manter, né? E a profundidade ela é isso, né? É a gente não ser raso nas coisas e você, cara, quando você falar, quando você se pronunciar, você ter propriedade daquilo que você está falando. Pô, você precisa ser 100%, 200, 300% certo? Não, você não precisa ser 100, 200, 300% certo. Mas você precisa ter estudado aquilo. Você precisa ter, como eu disse, namorado com o problema. Para depois você falar da solução. Solução, gente, às vezes você fala, cara, às vezes o pessoal às vezes fica tentando pegar um canhão para matar uma formiga. Mas primeiro, vamos olhar para a formiga, gente. Vamos olhar, cara, o que eu quero fazer com essa formiga? Pô, às vezes, puta, você não precisa mexer na formiga, vai ver o problema é outro. Aí o cara já tá com um canhão lá, pá, vamos matar essa formiga aqui. Marcelo, cara, muito obrigado, de verdade, foi incrível, incrível ter você aqui com a gente. Certeza nossa, muitas perguntas vieram, e acho que foi muito legal essa conversa. Você falou muito do real ali com eles, que é o próximo passo deles, né? Que é chegar.
é bater o ponto, passar o crachá, quais os desafios que vão vir pela frente. Acho que foi muito, muito legal dessa conexão e trazer esse contexto para eles ali do que eles vão enfrentar. Cara, então, muito, muito obrigado, de verdade. A gente sabe que parceirão você é do Pro e obrigado por estar aqui com a gente hoje, viu? Pessoal, eu vou de novo terminar aqui agradecendo, assim, demais a oportunidade que eu de estar aqui com vocês. Eu acho que, poxa, a hora que veio o convite aqui, eu não medi esforços para estar. Eu acho que, assim, foi muito prazeroso, né? No sábado, a hora que eu comecei a fazer esses bullet points aqui, eu falei, caracas, meu, eu vou estar falando com um monte de gente lá que eu não conheço, mas que vai ser um baita de um prazer estar compartilhando experiências com vocês aqui. Espero ter ajudado, espero ter. Se vocês estiverem com um sentimento do tipo assim, pô, tô cansado, mas pelo menos esse cara colocou três, quatro coisas que deixou a minha cabeça aberta e o meu coração quentinho, eu agradeço demais aqui o espaço. Termino deixando o meu telefone pessoal aí com vocês. Se vocês quiserem me contatar aí para a vida, gente, fiquem mega à vontade aí. Vai ser um puta de um prazer estar aqui com vocês. Bastante gente me viu no LinkedIn, foi conectando. Pô, não deixem de me contatar aí, que eu vou ter um prazer em, pô, sentar, a gente conversa, marca uma conversa individual e a gente vai conversando aqui. O prazer vai ser enorme. Valeu, Marcelo, obrigado, viu? Cara, e, assim, para mim você tocou muito, assim, você falou, né, que saiu com duas ou três coisas, muito, assim, e uma coisa que tocou muito em você é uma coisa que eu tenho muito para mim mesmo, como é importante a gente se espelhar numa pessoa, né? Eu tenho muito essa pessoa, assim, de quando eu falo, cara, o que que ela faria, assim? E é muito isso mesmo, é muito importante a gente ter referência, né? Referência é bacana. Então, esse é um conselho muito legal, gente, se espelhem, e aí pode ser o professor de vocês, né? Pode ser um amigo, um colega de trabalho, enfim, acho que é muito importante, um familiar, acho que é muito importante a gente ter referência, né? Porque nessa hora de desespero a gente lembra daquela pessoa e a saída vem. Show de bola, É, Marcelo, obrigado, viu? compartilhar a última coisa que eu queria aqui falar para vocês, eu acho que provavelmente vocês devam conhecer eles, né? Mas uma pessoa que hoje eu vejo bastante como referência e que eu sigo os passos dessa pessoa é o Leandro, o meu diretor lá no PAN. Esse cara, meu, se ele for lá falar no Pro, eu acho que ele vai falar com vocês ainda, provavelmente ao longo da turma. Esse cara é muito bom. Esse é fora da curva. E Esse, como profissional, como pessoa e como profissional. esse é fora da curva, esse daí. Por trás de um chefe tem uma pessoa, gente. Sempre tem uma pessoa. É isso aí. Beleza? Valeu, Leandro. Valeu, Marcelão. Obrigado, cara. Valeu Obrigado. mesmo, viu? Até Obrigadão. mais. Sensacional. Tchau, tchau.